Então, partindo, pessoal, para mais uma resolução de questões de concursos, agora nós iremos realizar a resolução dessa questão que caiu na prova da aeronáutica, tá? Para o cargo de engenheiro, a área de mecânica. Essa prova foi realizada em 2018. Você pode acompanhar as nossas atividades nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Os links estarão aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Também para mais informações a respeito de como adquirir os nossos materiais. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, em questão 57. Os diagramas de fase têm como finalidade mostrar alterações de estado físico e de estrutura que sofrem as ligas metálicas em decorrência de aquecimentos ou resfriamentos lentos. O diagrama de fases ferro-carbono é, obviamente, o diagrama mais estudado entre todas as ligas metálicas presentes na atualidade. Fato facilmente explicado, já que os aços carbono, além de serem os materiais metálicos mais utilizados pelo homem, apresentam variadas e interessantes transformações no estado sólido. Com base no diagrama de fases ferro-carbono a seguir, associe as colunas relacionando a estrutura do aço à sua correta descrição. Então ele apresenta aí um diagrama ferro-carbono bem detalhado e pede para a gente fazer associações, né? Então ele faz várias afirmativas e pede para a gente relacionar com o número referente a essa afirmativa. Então nós iremos analisar afirmativa por afirmativa. Então vamos lá. Então ele apresenta, fazendo a utilização do diagrama que ele nos fornece no enunciado, a primeira afirmativa ele fala o seguinte, que microconstituinte composto de ferro e carbono, tá? E fala o seguinte, que esse carboneto, importante frisar nessa palavra, esse carboneto apresenta elevada dureza, estrutura atômica ortorrômbica e 6,7% de carbono. Então ele está falando desse ponto aqui. Só o fato de ele falar em carboneto, né, eu já tenho que saber que ele está se referindo à cementita, ou também se ele chamasse de carbeto, tá? Então, o que é a cementita? É um composto estável que se forma nas fases alfa e gama, quando a solubilidade máxima é excedida até 6,7% em peso de carbono, tá? É dura e quebradiça. A resistência de aços é aumentada pela sua presença. Então, quanto mais cementita você tiver numa estrutura do aço, numa composição de um aço, mais dura ela vai ser, consequentemente, quanto mais dura, mais frágil. Então, você tem que controlar esse percentual de cementita no aço, ok? A segunda afirmativa ele fala o seguinte, que o ponto correspondente à composição de carbono de 0,8%. É interessante a gente se referir a esse ponto porque vai depender da literatura que você for observar, tá, pessoal? Ele está se referindo ao ponto eutetoide, tá bom? Que é o ponto aonde através do resfriamento lento, tá, nós temos a formação da perlita, tá? Que é a ferrita mais cementita. Dependendo da literatura ou das literaturas, você pode encontrar esse ponto aí variando entre 0,75% a 0,80%. Então, vai estar relacionado à literatura. Então, abaixo disso você tem a região hipoeutetoide e acima disso você tem a região hipereutetoide, tá bom? Então, você veja que nesse diagrama aí, ele já fala que o ponto eutetoide tem 0,77%, tá? Então, é justamente esse ponto aí. Ok? Então, esta passagem da austenita remanescente em perlita, que é o ferro alfa, ou seja, a ferrita mais a cementita, carbeto de ferro ou carboneto de ferro, ocorre a temperatura constante, de modo progressivo, de tal forma que o constituinte dessa última transformação será
constituído por duas fases que se alternam em forma de lamelas de ferrita, ferrita alfa e cementita, né, o carbeto de ferro. Essas duas fases são justamente a perlita. Isso acontece através do resfriamento lento, tá, gente? Só funciona para resfriamento lento. Se o resfriamento for brusco, eu não vou ter perlita, né? Eu vou ter uma outra estrutura que é chamada de martensita. Então, nós temos aí a micrografia da perlita, ok? Então, a terceira afirmativa ele fala o seguinte, que é o campo correspondente à solução sólida de carbono no ferro alfa. Nesse campo, a estrutura atômica é cúbica de corpo centrado, tá? Então, ele está falando dessa região aqui. Então, ele está falando da ferrita, tá? Então, a ferrita é a solução sólida de carbono no ferro alfa, contém traços de carbono em solução e apresenta uma estrutura de grãos equiaxiais. É de baixa dureza, né? Inclusive ela é a estrutura mais macia dos aços, do aço, né? Do ferro, e de baixa dureza e resistência à tração, porém é elevado ao alongamento e boa ductilidade. Okay? Então você vai ter que fazer uma miscelânea aí entre a ferrita e a cementita, dependendo do que você queira, tá? Você acrescenta a cementita, você tem um material mais duro, porém mais frágil. Agora, se você acrescenta mais ferrita, você tem um material com baixa dureza e baixa resistência à tração, porém um alongamento e boa ductilidade. Então isso aí vai ter que ser dosado de acordo com o que você quer, com as propriedades que você queira, né? Então está a estrutura cúbica de corpo centrado da ferrita e aí está a micrografia da ferrita, tá? Já a quarta afirmativa ele fala o seguinte, que é o ponto correspondente à composição de carbono de 4,3%, trata-se do ponto de mais baixa temperatura de fusão ou solidificação, a 1147 graus Celsius. Então ele está falando desse ponto aí, ele está falando do ponto eutético, tá bom? É justamente esse pontinho aí. E o ponto eutético é quando você tem, através do resfriamento ou aquecimento, se nós estivermos considerando o resfriamento, nós teremos a passagem do estado líquido para duas fases sólidas, tá? E se nós considerarmos o aquecimento, nós teremos duas fases sólidas se transformando em uma líquida, tá? Então esse é o ponto eutético, tá? Então ele fala o seguinte, que o ponto C, que é lá no diagrama ferro-carbono, tá? Na parte superior do diagrama, 1147 graus Celsius indica o mais baixo ponto de fusão ou solidificação de uma liga com 4,3% de carbono, chamada de liga eutética. Tá bom? Então, quando nós temos a reação eutética, a 1148 graus Celsius ocorre a reação, né? Porque a 1147 você está justamente no limiar, né? No limite ali. A 1148 você passou desse limite, então você já começa a ter uma transformação. Então você tem o líquido se transformando em duas fases sólidas através do resfriamento ou através do aquecimento, duas fases sólidas se transformando em uma fase líquida. Ok? E por fim, a quinta afirmativa ele fala que é o campo correspondente à solução sólida de carbono no ferro gama. Nesse campo, a estrutura atômica é cúbica de face centrada. Essa fase tem solubilidade máxima de carbono de 2,06% a 1147 graus Celsius. Então, ele está se referindo a esse ponto aqui. Então, ele está falando justamente da austenita, tá? Que no aço, ela não é encontrada a temperatura ambiente, tá bom? No aço carbono comum, não é encontrada a temperatura ambiente. Você vai precisar aquecê-la, tá? Acima de 727 graus Celsius, dependendo da composição de carbono que você tenha, você já consegue obter uma estrutura austenítica, né?
é uma solução sólida de carbono no ferro gama que apresenta uma estrutura de grãos poligonais irregulares. Não é magnética e só é estável nos ácidos carbonos comuns acima da linha A1, né, que é 723 graus Celsius. Então varia muito essa temperatura aí, dependendo, novamente ressaltando aqui, da literatura que você adquire. Normalmente se considera 727 graus Celsius, tá bom? Então temos aí a estrutura atômica da austenita. Então, estabelecendo as relações aí, a primeira afirmativa, ele está falando da cementita. A segunda, ele está falando do ponto eutetoide. A terceira, ele está falando do campo ferrítico. A quarta, ele está falando do ponto eutético. E a quinta afirmativa, ele está falando do campo austenítico. Portanto, está correta aí a alternativa C. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só deixar aqui na descrição que a gente vai procurar efetuar os devidos esclarecimentos. Forte abraço.